Beleza, vamos lá. No nosso segundo dia, aqui na nossa comunidade, nós vamos falar do primeiro pilar, né, do meu método, né, que são quatro. O primeiro seria a atração, o segundo oferta, terceiro captação e o quarto gerenciamento. Então nós vamos ver tudo isso aí ao longo dos próximos dias, tá bom? Vamos lá. É, Atração, tá? Como tudo, né, como já conversamos na primeira aula, temos que ser intencionais, né? Na atração se você atrai o cliente errado, do nicho errado, né, você não vai conseguir escalar o seu negócio, porque você vai precisar ter muitos grupos, né, de treino, ou você vai ter que misturar todo mundo, então a qualidade vai cair, com certeza, né? Quem nunca é, teve na mesma sessão, pode ser até atletas da mesma idade, só que atletas de níveis diferentes, nós sabemos que fica muito mais complicado de manter a qualidade, né? Temos que dar atenção, mais atenção para uns e menos para outros. Então, o pai que está olhando, né, o atleta, o cliente percebe isso, tá bom? Então, nós temos que ser intencionais e parar de correr atrás de atletas para começar a ser procurados, né? Que é aí que você começa a ser visto como referência e isso começa a acontecer, tá bom? E ao contrário do que muitas pessoas pensam, né, a atração não começa com um post no Instagram, né? A atração começa quando você se posiciona para um determinado nicho, né? Por exemplo, o meu aqui, eu sempre gosto de dar meu exemplo, porque é, é o que funciona para mim, é o que eu vejo que funciona para outros treinadores também. É um nicho que tem mais atletas, na minha opinião, e mais atletas clientes, né, que são os pais com um poder aquisitivo que possam, né, estar no nosso programa, tá? Porque o nosso programa vai gerar valor, nós vamos cobrar um preço mais alto, tá? Então, esse nicho é o que eu vejo que seja um dos melhores, tá bom? Que são o nicho de atletas de 8 a 12 anos. Então, o meu posicionamento é para os pais, basicamente, né? Eu não faço anúncio para as crianças, faço anúncio para os pais, tá? Então aqui o atleta ou o cliente precisa se ver na sua mensagem, né? Então, não é simplesmente você postar e a mágica vai acontecer. Não, eles precisam se identificar. Então, para o meu nicho, eu preciso passar para os pais que eu tenho um programa organizado, que eu cuido ali dos detalhes que ajudam as crianças, né? A minha ideia de treino se baseia basicamente aí nos fundamentos, né? Então, os pais se identificam com isso, veem, a maioria dos pais veem que os filhos precisam melhorar os fundamentos, então eles veem, se identificam, tá? Na minha mensagem, que eu passo nos meus posts, tá? Vamos lá, o valor, né? O posicionamento começa por aí, gerando valor. O pai o responsável precisa entender o investimento, né? Eles precisam saber o valor que eles estão tendo, né? Não o preço em si que eles pagam, mas o valor que eles recebem por estarem no seu programa. Então, isso é uma coisa bem diferente que você só consegue gerar valor quando você se posiciona da maneira correta, tá bom? Ou senão você vai ficar naquela corrida dos ratos ali competindo com outros treinadores que botam o preço lá embaixo, e isso não é nada sustentável para você que quer realmente viver disso, que quer ter um programa sustentável, tá bom? E o seu posicionamento também tem que ter urgência, né? Quem tenta agradar todo mundo não gera prioridade para ninguém. Então você tem que ter um programa que não é para todo mundo, tá? Isso aqui não é caridade, então não é para todo mundo, tem que ter urgência, tem que ter, né? Por exemplo, no meu programa aqui, são no máximo 10 atletas, então quando eu chego nesse limite ou estou chegando nesse limite, eu sempre uso isso ao meu favor. Falo, olha, nós já temos 8 atletas nesse dia, só trabalho com no máximo 10 e eu tenho outros 3, 4 atletas para virem fazer aula experimental. Então, essa é a urgência que você se posiciona, né? Aqui que tem a ver com o seu posicionamento, tá bom? Então, aqui você não precisa de alcance viral, você precisa de uma clareza cirúrgica, né? A repetição constrói o reconhecimento. Então, quanto mais você posta um conteúdo posicionado, né, intencional ali, mais as pessoas vão te ver, mais elas vão te ver como uma referência, né, se você fizer da maneira certa. E é assim que você quer construir o seu programa baseado nisso, tá? No seu posicionamento, para você poder viver somente disso.
tá? Então, a tática de conteúdo, né? O que postar para gerar autoridade imediata, né? Temos aqui alguns exemplos. Na crença, né? Que é o que eu acredito, né? O que eu acredito, né? No meu exemplo, eu acredito que atletas jovens que têm os fundamentos bem feitos, né? Eles conseguem ali, sabem é, tomar decisão de quando tocar com a esquerda, quando tocar com a direita, quando dominar, quando já dominar orientando, domínio no peito, cabeceio, na coxa. Então, todos esses fundamentos eu acredito e realmente acredito que ajudam qualquer atleta a melhorar no futebol. Então, é isso que eu acredito e essa é a minha filosofia de treino, né? Fundamentos, todos os dias. Então, quando eu trabalhava na Tailândia, era basics every day. Então, fundamentos todos os dias, essa é a minha filosofia, tá? Por que você faz o que você faz? Por que você faz o que faz, né? Então, eu faço o que faço porque eu acredito que fundamentos ajudam jovens atletas, ajudam atletas mais velhos, ajudam profissionais a melhorar. Como eu acredito que teria sido um atleta melhor se os meus fundamentos fossem melhores naquela época. Então, eu carrego muito disso no meu programa, tá bom? Diferenciação, né? O que postar, né, para gerar autoridade. Então, diferenciação é o quê? O que eu faço diferente, né? Mostre o seu método. Então, isso tem a ver com o que você acredita, né? Então, poste exatamente o que te diferencia, né? Por que o seu programa não é igual aos outros, né? Por que o seu treino funciona onde os outros falham, né? Por exemplo, eu sempre vendo isso, eu sempre posto isso, comento que o meu programa é um complemento do clube, né? Ou seja, o clube falha em não dar devida atenção aos fundamentos, né? Perna direita, perna esquerda, chute com a esquerda, chute com a direita, domínio, cabeceio. Então, o meu treino funciona onde os outros falham, né? Os clubes e outros programas, talvez por não se posicionarem dessa maneira, né? Não geram uma autoridade e eu gero por conta dessa tática aqui de conteúdos, tá bom? E por último aqui o nicho, né? Quem eu ajudo, né? Quem é meu nicho, né? Aqui tem um exemplo, ó, atacante sem confianças. Aqui você tá bem aberto, né? Tipo assim, não tá tão diretamente, não tão direto. Fale diretamente com a dor do seu atleta alvo, né? Atleta sem confiança. Por exemplo, o meu é atleta sem confiança e que precisa melhorar os fundamentos, né? Ou que querem aqueles treinos extras para realmente melhorar o fundamento, tá bom? Então, aqui na tática de conteúdo seria isso, tá bom? Aqui tem a nota. Tráfego orgânico é a base, tá? É ele que educa e gera confiança antes da venda. Então, não adianta nada você começar a impulsionar um monte de post seu que não seria, não era o objetivo desse post ser impulsionado, tá? Você não tem uma chamada para ação, você não vende, você não passa qual é a sua crença, qual o que te diferencia, não conversa com o seu nicho, então acaba que você acaba gastando dinheiro à toa, tá? Por não ser intencional, por não ter uma tática do que postar, tá bom? E com essa base aqui, o tráfego orgânico é a base, né? E com essa base mal feita é igual no futebol. Se a base está mal, vai gerar atletas que não resolvem problemas no time de cima, no profissional, por exemplo. Tá bom? Então seria mais ou menos isso, para vocês entenderem. A tática de conteúdo, tá? Não postarem qualquer coisa, não postarem o que todo mundo está postando só por postar, tá bom? Então tem que ser intencional para atingir o público certo, né, passar a sua mensagem, né, passar o que você acredita, né, a sua crença, né, e fazer as pessoas se identificarem com o seu programa, com a sua mensagem, tá bom? Essa foi a aula de hoje, deu aí 9 minutos, 10 minutos, então espero ter clareado, né, dado essa clareza aí sobre o conteúdo, que é uma coisa que muita gente me pergunta, tá? Então, hoje em dia eu uso tanto conteúdo orgânico quanto conteúdo pago, tá? Mas na maioria das vezes o conteúdo orgânico já está preparado, já tem, como eu disse, chamada para ação, já tem ali um storytelling sobre alguma coisa que eu quero passar, né? Já está todo preparado ali para eu jogar anúncio em cima, entendeu? Então, é assim que eu atraio basicamente os meus atletas, tá bom? Nos vemos na próxima aula. Como eu falei na primeira aula,
deixe aqui, crie um post ou comente aqui nessa aula alguma coisa que te chamou atenção, né? Porque comunidade é isso. Comunidade a gente vai um ajudando o outro. Às vezes sou eu que estou respondendo, às vezes vocês estão conversando e criando esse bate-papo, né? Com o intuito de sempre estar melhorando. Beleza? Tamo junto e é só o começo.